Nesse vídeo, nós vamos trabalhar um pouco com o simulador Proteus. Proteus é um sistema de simulação, a versão 8.6, que está aberto nessa tela do computador. Eu vou me dirigir à parte superior esquerda, onde existem vários ícones, e um deles, se você colocar o mouse sobre esses ícones, vai aparecer exatamente o que significa. Então, eu vou clicar na opção Schematic Capture, e ele vai abrir essa área de trabalho. Então, essa área que está limitada em azul vai ser a área em que eu vou trabalhar. Então, qual é o componente que eu vou simular? Então, se vocês olharem na folhinha da aula prática 1, existe ali vários componentes para simularmos, né? Simularmos primeiro e depois, claro, vem a montagem. Se vocês olharem também aqui do lado esquerdo, existem duas letras, a P e a L. P de Pick Devices, são dispositivos, e L Library, ou seja, é exatamente, né, todos os componentes que me dão a opção de utilização. Então, eu sempre gosto de usar, por exemplo, aqui eu cliquei em Library, mas eu prefiro clicar em P, que é Pick Devices, porque aparece aqui, ó, a palavra-chave em que eu vou utilizar o componente que eu vou utilizar. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 74LS08, né, ele vai me dar, olha só, ele vai me dar a lista de componentes, a descrição, né, e aqui do lado direito o desenho e o pino, né, porque, claro, além do simulador, ele serve também para construir o circuito para futuramente virar uma placa e tudo mais. Mas nós vamos fazer só a simulação. O que é o 74LS08? É uma porta lógica E de duas entradas e uma saída. É o que descreve aqui. Muito importante, nós sempre vamos utilizar o 74LS. Depois a gente vai entender um pouco melhor essa nomenclatura, mas nós vamos utilizar os componentes sempre LS aqui no simulador, né, para não dar problema de compatibilidade. Então, olha só, eu clico, né, dou OK, automaticamente aparece um lápis. Se eu clicar novamente, aparece o componente. Está aí, clico novamente e ele fixa, ele vai fixar na minha área de trabalho. Eu vou tentar aumentar aqui, para que vocês possam ter uma noção, né? Um pouquinho. Então, a partir desse componente, né, eu vou, como eu falei anteriormente, eu vou fazer a minha simulação. Bom, vocês podem perceber, aqui está o componente, o código 74LS08, que confere com a lista que vocês têm, como eu falei, duas entradas, a entrada 1 e a entrada 2, e a saída 3. Eu vou fazer a simulação. Bom, para eu fazer essa simulação, eu também preciso utilizar chaves. Assim como no vídeo do kit didático, as entradas, né, os sensores que representam a entrada, são representadas por chaves. E a minha saída, que pode ser, né, um motor, uma lâmpada, enfim, uma carga, vai ser representado por um LED. Onde é que eu encontro isso? Eu encontro, né, em Debugging Tools. Então eu vou procurar, né, Debugging Tools, vamos ver aqui. De novo, clico em P, vou em Debugging Tools, como está escrito aqui, e aqui, ó, eu tenho uma série de componentes que eu posso usar na minha entrada e na minha saída. A chave, ela é representada pela Logic State, olha só.
Apareceu aqui a figura, né? Interrogação. Logic state seria a minha entrada. Eu dou OK, ele automaticamente vira um lápis, né? Eu clico e ele fixa. Nunca faço isso aqui, ó, porque pode dar problema. Eu simplesmente coloco a entrada um pouco afastada, eu vou até colocar aqui, né? Um pouco afastada, e assim com o lápis eu ligo a ponta da chave com a ponta da entrada do meu componente e dou um clique. Tá aí. De novo, eu preciso de duas entradas, né? Então o lápis ele continua representando o último dispositivo. Então eu clico, aparece em rosa, eu dou mais um clique, ele fixa e aí eu ligo com a ajuda do lápis a ponta desse dispositivo com a ponta da minha entrada. Tenho as duas entradas. Então olha aqui, ó. Percebam que as duas entradas são chaves que representam a situação 0 sem tensão e a situação 1 com tensão. Bom, agora eu preciso colocar a saída. Então, de novo, eu venho em P, Debugging Tools, e aí a entrada já foi definida pelo Logic State, e a saída é Logic Probe. Olha aqui. Tá aqui, dou OK, e aí eu tenho ali o lápis, clico, fixo e já faço a ligação, aqui a ligação do componente, com o componente, né, na saída do componente. Está aí o meu circuito para ser simulado. O que falta agora? Percebam que aqui na parte inferior existem essas setas, né? Como vocês podem perceber, para que eu possa fazer a simulação, eu tenho aqui a entrada, tenho a saída. Eu preciso, vamos dizer assim, alimentar esse componente. Eu preciso fazer com que ele simule esse componente alimentado. Então, para isso, eu tenho a ajuda aqui da seta azul, né? A setinha azul, a primeira, à esquerda, clico e ele vai fazer a minha simulação. Tá? Então, olha só, já deu até um resultado e eu confiro com a tabela que a gente viu em sala de aula. Por exemplo, 0 e 0 numa porta E, aqui está apontando saída 0. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Confere exatamente com a tabela que nós vimos em sala de aula. Então, dessa forma que eu consigo usar o Proteus para me ajudar a fazer a simulação de portas lógicas. Eu espero que vocês tenham compreendido a utilização dessa importante ferramenta. Procurem simular, né, em casa as outras portas lógicas, porque é uma ferramenta muito importante, muito interessante. Tá ok? É isso aí. Um abraço.